Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Verdão em Foco. Eu sou o Rodrigo, estou aqui para mais um vídeo do canal. Vamos falar um pouquinho sobre as últimas notícias do Palmeiras, sobre o futuro do Palmeiras também, as próximas contratações, a nova temporada que já está batendo aí na porta. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o mundo Palmeiras, né? Antes disso, peço desculpa para todos vocês aí, estive ausente nos últimos dias, não consegui trazer alguns conteúdos para vocês aí, foram dias bem corridos para mim, final de ano, para quem trabalha com vendas, realmente é uma correria, tá? Então, nós temos muitos projetos, muitas responsabilidades, e estamos aqui, na medida do possível, tentando trazer conteúdos bacanas para vocês. Beleza? Então vamos lá, dar início aqui ao vídeo. Vocês viram aí nas notícias, nos canais da mídia esportiva, que o Palmeiras fez proposta pelo Marlon Freitas, certo? Então, segundo as informações da mídia, em reunião com o John Textor na manhã desta sexta-feira, o jogador comunicou ao dono do Botafogo que recebeu uma proposta oficial do Palmeiras. Essa proposta gira em torno de 33 milhões de reais pelo atleta, por 100% dos direitos do atleta. E ele deseja vestir a camisa do Palmeiras em 2026. Segundo as informações, o Textor aceitou, né, digamos assim, o seu pedido de demissão do clube, né? E falta só alguns detalhes para ele assinar com o Palmeiras e ser jogador do Palmeiras em 2026. Agora coloca aí nos comentários, torcedor palestrino, você gostou da ideia de ter o Marlon Freitas no meio de campo do Palmeiras? Coloca aí para mim, diga, você usaria ele como um camisa 5 ou um camisa 8? Qual seria a sua avaliação, a sua escalação do Marlon Freitas no time do Palmeiras? Olha, minha opinião aqui, a opinião do Rodrigo. Marlon Freitas, ele não é um substituto do Aníbal Moreno, né? Eu coloco ele mais um jogador ali com as características semelhantes do Lucas Evangelista, tá? Então talvez o Palmeiras tenha trago ele para suprir ali a necessidade do Lucas Evangelista. Quando o Lucas não jogar, joga ele. Ele tem um bom passe, ele tem uma ótima organização de jogo, né? Controla bem a bola ali no meio de campo, tudo. Não é um jogador que faz muito gols, dê muitas assistências, né? Também não é um jogador que roube muitas bolas, disputa física, essas coisas tudo. Ele é mais um organizador mesmo, tá? Então, eu creio que o Abel utilize ele mais como um 8 do que um 5, tá? A não ser que ele queira jogar com o time com 2 camisas 8 ali e sem o 5. Tá? Então, pode ser que alguns jogos onde que ele precise controlar o jogo e jogar em cima do adversário, talvez ele utilize ali o Lucas Evangelista com o Marlon Freitas, ou tipo o Andrés Pereira com o Marlon Freitas e o Lucas Evangelista. Então, um time que tem um bom controle de bola, né? E tem uma boa pegadinha ali também, né? Vai perder um pouco na marcação, na pegada de meio de campo. Mas se você tiver com a bola, tiver controlando a bola, não tem por que você ficar se esforçando na marcação, né? Então, creio eu que é um jogador que vai agregar muito, é um jogador mais experiente. Tem muitos analistas aí na mídia aí que falam que o Palmeiras errou nas suas contratações, gastou 700 milhões na temporada passada, contratou mal, agora está tentando consertar suas contratações. Pô, tipo, falar depois do leite derramado é fácil, né? Mas o Palmeiras, ele tem uma filosofia de contratações. Ele investe em jogadores jovens, né? Em algumas apostas, jogadores geralmente de seleções jovens, né? Como foram Facundo, Sousa,
o, o Aníbal, o Emiliano Martinez, Flaco Lopes. Esses jogadores vieram para o Palmeiras e conquistaram seu espaço nas suas seleções jogando pelo Palmeiras. Tá? Mas eles já faziam parte das suas seleções nas categorias de base. Então já são jogadores vistos pelo mercado, pelos scouts do mercado. Então, o Palmeiras detectou uma inconsistência nas suas avaliações, percebeu que, além de jovens, aquelas referências que o Palmeiras tinha já se foram, né? Como que era Zé Rafael, Mike, Marcos Rocha, e ficaram... a espinha dorsal diminuiu. Aquele time base que o Palmeiras tinha, aqueles homens de confiança do Abel, diminuíram bastante. E o pessoal que chegou não tem essa filosofia de comandar o time, ser líder. Né? Eles precisam de líder, e os líderes que o Palmeiras tem são poucos hoje, que é o Everton, que é o Gustavo Gomes, Rafael Veiga, né? O Piquerez já está se tornando esse líder também, né? Que por tempo de casa, pelo que ele representa para o time, para o torcedor palmeirense. Então, eles são referências, mas detectou também que precisa de jogadores mais experientes, mais rodados, né? E aí, para isso, o Palmeiras começa a procurar jogadores com uma idade já um pouquinho mais avançada para complementar o time, né? Vai ter jogadores jovens, mas também vai ter jogadores mais rodados já, mais experientes, para dar suporte para esses jovens, né? Seria o caso do Fabinho, que o Palmeiras tentou. Aí temos aí o Marlon Freitas, que já não é um jogador tão jovem, né? Se eu não me engano, o Marlon Freitas está com 32 anos. Isso, deixa eu ver. Marlon Freitas, 32 anos. 30 anos. Marlon Freitas. O Marlon Freitas está com 30 anos. Marlon Freitas, 30 anos. Então, o Palmeiras buscando equilibrar o seu time, tá? Tirar um pouco da juventude e colocar jogadores mais experientes. Então, o Palmeiras aí prestes a assinar com o Marlon Freitas. Como eu já perguntei, coloca aí nos comentários se você gosta da contratação, o que você achou aí, se você utilizaria ele como um camisa 5 ou um camisa 8, beleza? Agora, quero falar para vocês também sobre o Nino, né? Sobre o zagueiro Nino. Segundo as informações da mídia palestrina, o Palmeiras ainda não desistiu da contratação do zagueiro brasileiro que está no Zenit da Rússia, né? O jogador tem contrato até 30/6/2028, então tem um contrato bastante longo, mas diz que está infeliz lá, diz que não tem tanto suporte na Rússia. Ele tem um filho autista, né? E falta um pouco de suporte para o seu filho. Então ele conversou lá com os russos, demonstrou o seu interesse em retornar para o Brasil ou para outro país da Europa que tenha um suporte maior para o seu filho, né? O jogador tem 28 anos, jogador de 1,88 m, ele está avaliado em 10 milhões de reais, cerca de 65 milhões de reais. Esse é o valor de contrato dele. É um valor bem alto para um jogador já de 28 anos, né? É o dobro do que o Palmeiras pagaria no Marlon Freitas, por exemplo. O Marlon Freitas está em torno de 33, iria para 65 se fosse pagar a multa dele. Então, o Palmeiras está especulando, está tentando alguma coisa, ver o que interessa aos russos lá, ver se o Nino consegue uma forçada de barra para sair, um empréstimo talvez, alguma coisa assim, mas é muito difícil a negociação, tá? Mas o Palmeiras não desistiu, o Palmeiras vê no Nino um parceiro ideal para o Gustavo Gomes, apesar do Nino ser destro, né? Jogar pela direita, mas o Gustavo Gomes já jogou pela esquerda também, né? Então, e foi muito bem. Então, o Gustavo Gomes é um monstro, jogador que é bom, joga em qualquer lado, né?
Coloca aí nos comentários o que você acha do zagueiro Nino no Palmeiras. Seria uma boa contratação? Seria o parceiro ideal para o Gustavo Gomes? Então, coloca aí, deixa a sua opinião, quero saber qual que é a sua avaliação sobre o zagueiro Nino do Palmeiras. O pessoal tem especulado bastante também o Marcos Leonardo, que seria um ótimo reforço para o Palmeiras, né? Ali poderia fazer dupla com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, que eles têm característica meio que parecida, né? Porém, eu acharia excelente, tá? O Palmeiras mantendo essa formação, jogando com 2 centroavantes, né? Pô, cansou um, entra o outro, um tá suspenso, já tem a dupla garantida, então seria excelente. Porém, ó, veja só, com a diminuição de atletas estrangeiros na Liga Saudita, em uma votação que teve lá dos times sauditas, 16 dos 18 times votaram para que aprovasse a regra de jogadores estrangeiros. Para quem não sabe, eles diminuíram a quantidade de jogadores estrangeiros na liga, em cada time da Liga Saudita, né? E foi a rescisão unilateral que teve, por exemplo, o Renan Lodge, que quando ele rescindiu com o Al Hilal, né? Porém, essa regra, essa diminuição não vai afetar o Marcos Leonardo. Por quê? Eles colocaram lá uma regra, uma cláusula lá, que jogadores contratados com 21 anos não será afetado por essa diminuição de atletas. Vale lembrar que o Marcos Leonardo ele foi contratado em 2020, com 21 anos pelo Al Hilal. Ele veio do Porto, né? E ele tem contrato até, só para você ter uma noção, ele tem contrato até junho de 2029. Então o contrato dele é longo, 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 longo. Então ele é considerado uma contratação sub-21 na Liga Saudita. Então ele vai sim poder jogar os campeonatos pelo Al Hilal. Então fica muito difícil a contratação dele neste momento, tá? Tudo vai depender do desempenho dele lá. Tipo, estiver jogando bem, como ele está jogando bem, o Al Hilal não vai liberar, né? Agora, se nos próximas temporadas aí ele for mal, cair o desempenho dele, aí sim eles podem liberar o jogador e aí fica mais acessível para os clubes, né, brasileiros ou os demais europeus. Porque o menino ganha um caminhão de dinheiro lá na Arábia, né? Ele hoje tem 22 anos, é um baita atacante. Gostaria bastante de ver ele vestindo a camisa do Palmeiras. Ele tem um estilo meio de Endrick, meio de Vitor Roque, assim, uma jovem promessa, assim, que o Palmeiras comprando certamente teria como é que eu posso dizer, um ganho esportivo muito grande, além de poder ter um ganho financeiro em uma possível revenda do Marcos Leonardo. Então, eu ficaria de olho nos próximos passos desse garoto aí, beleza? Coloca aí nos comentários o que você acha do Marcos Leonardo no Palmeiras. Seria uma boa? Seria ali a dupla ideal com Vitor Roque e Marcos Leonardo? Marcos Leonardo e Flaco Lopes? Lembrando que nós temos o Paulinho para entrar nesse time ainda também, né? Beleza? Então coloca aí nos comentários, quero saber qual a sua opinião. Início do calendário alviverde. O elenco principal vai se reapresentar na Academia de Futebol no dia 4 de janeiro, no domingo, para dar início na temporada 2026. Sendo seu primeiro compromisso contra a Portuguesa, no domingo, dia 10, às 20h30, no estádio do Canindé. E espero que nós já tenha um time posto, com os novos reforços aí, se vier, né? Os reforços, tudo. E um time mais forte, mais competitivo. E o Palmeiras precisa aprender a matar o jogo, cara.
aprender a matar o jogo, as chances que ele tiver meter gol, não... O Palmeiras vinha muito bem antes das convocações dos dois atacantes, cara. Entendeu? O Palmeiras vinha 15 gols em 4 jogos. Os jogadores foram convocados, desandou o time do Palmeiras. Mas isso acontece, né? Fazer o quê? Já a estreia do Palmeiras na Copinha será no dia 5, segunda-feira, às 17 horas, na Arena Barueri, contra o Monte Roraima, time lá de Roraima. Pesada vem tentar em busca do seu sonho, né? O Palmeiras tem uma das melhores categorias de base hoje do país, né? Vai jogar em casa, vai jogar na Arena Barueri, que também se torna difícil para o adversário. Então, espero aí que o Palmeiras faça uma boa campanha na Copinha aí 2026 e se sagre campeão mais uma vez. Beleza? Então, pessoal, coloca aí nos comentários o que você achou aí das pautas aí. Curte o vídeo, comente, compartilhe, tá? E tamo junto, dá aquela moral para nós, beleza? Avante palestra e até mais.